Estamos apresentando o Talk Show Costa Azul. Pois é, a gente vai continuar falando aqui, né, sobre a questão, né, daquela reunião que aconteceu ontem lá no Parque Mambucaba para justamente discutir, né, os alagamentos, né, da região lá do Perequê. A gente falou no primeiro bloco com o vereador Parente, né, que é, né, atuante lá naquela área. Agora a gente vai passar, né, para o José Morelli, representante do IBAMA, que participou. Morelli, durante muito tempo aí, né, foi colocado no IBAMA a culpa pela questão dos alagamentos do Parque Mambucaba, em especial por conta, né, da falta de liberação, né, de algumas situações lá, em especial a questão do areal. Queria que você passasse aí, né, você que esteve ontem lá no Parque Mambucaba, né, participando ativamente, você também, o pessoal do INEA, qual a visão, né, você enquanto órgão ambiental sobre essa discussão que aconteceu ontem? Bom dia. Bom dia a todos, os colegas Igor, Renato, Aline, ao público e ouvinte em geral. Bom, primeiramente dizer que para nós, eu hoje, nessa manhã, estou bastante aliviado, porque as expectativas nossas com relação a essa audiência não eram das melhores, porque primeiro que o IBAMA e mais especificamente a minha pessoa, passou as últimas 3 semanas tomando bordoada na Câmara, por questões que não nos dizem respeito e que nós não temos nada com isso. Eu digo que o mal político, quando ele não tem solução para alguma coisa, ele trata de botar a culpa em alguém. E esse alguém passa a ser o mal da história. Para esclarecer, então, mais uma vez e definitivamente, aquilo que nós esclarecemos ontem lá naquela audiência, o IBAMA não tem nenhum envolvimento com a questão dos alagamentos do Parque Mambucaba. Por quê? Porque todos os licenciamentos que dizem respeito às intervenções do Mambucaba se dão na esfera municipal e estadual. O IBAMA não licencia esse tipo de atividade. O IBAMA licencia obras de grande porte, hidrelétricas, duplicação de estradas interestaduais, usinas nucleares, estaleiros. Isso está na nossa alçada, isso está na competência federal. Aquelas questões lá estão primeiro no âmbito do município. Então, ontem nós tivemos essa oportunidade de esclarecer para a população que, na verdade, enquanto se apontavam culpados, mais especificamente o IBAMA, o que se queria encobrir era a falta de projetos do Executivo Municipal para os problemas que estavam assolando aquela população. Mas ontem nós não só esclarecemos essas questões relativas a quem licencia e que também o que se licencia, como também deixamos claro para a população, não só essa ausência de projetos, como deixamos também para a população, por incrível que pareça, os únicos órgãos que apresentaram solução para o problema do Mambucaba ontem foram exatamente aqueles que tomaram pancada esse tempo todo, o IBAMA e o INEA. O vereador Parente falou no primeiro bloco sobre alguma dessas propostas, entre elas, né, a questão do enroncamento que tem lá no início, que seria necessário abrir, né, justamente para dar mais vazão para o rio, né, falou também da questão da desocupação, né, das margens. Essas propostas, então, como é que elas foram aceitas lá pelos vereadores, pelos, né, representantes lá de outros órgãos que apareceram, em especial pela população? Bom, aí então eu quero esclarecer e fazer os comentários particularizados de cada um desses itens que você disse. Primeiro, a prefeitura contratou um estudo, levou lá um professor, ao que tudo indica, um especialista nessa área, professor Castilho, que fez uma apresentação de um diagnóstico para essa situação e, dentro desse diagnóstico, ele aponta uma solução que seria uma segunda abertura do rio Mambucaba, uma segunda fossa. Obviamente, para quem não tem nada nas mãos, aquela proposta caiu como uma luva, né? Nós temos, por princípio, a cautela. Primeiro, porque os estudos que ontem foram anunciados pela prefeitura não trouxeram nenhuma novidade para os estudos que nós já tínhamos e que a própria prefeitura produziu em 2009. Absolutamente nada. Eu cheguei ontem a comentar lá que até as fotos que estavam nos estudos relativas à análise da modificação da foz do Mambucaba ao longo dos anos, até essas fotos eram as mesmas. De novo, a única coisa que surgiu de fato
foi essa alternativa de se abrir mais uma embocadura no rio. Mas, primeiro, isso está sujeito a um estudo aprofundado do diagnóstico da bacia do Mambucaba, que não foi feito ainda. Depois, um estudo de viabilidade das propostas que foram apresentadas ontem, entre elas esta abertura de uma segunda embocadura do rio. E terceiro, o licenciamento desta obra, que pelo seu porte implica em estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental, o que levaria aí no mínimo 18 meses para o licenciamento. Eu não estou nem falando da execução, não, para o licenciamento de um projeto que também vai demandar tempo. Morelli, só para ficar claro, a abertura dessa segunda foz no Rio, essa passa por licenciamento do IBAMA? Não. Vai ser necessária a anuência do Instituto Chico Mendes, através da Estação Ecológica de Tamoios, porque isso vai afetar a Estação Ecológica de Tamoios. Isso passa pela anuência do Instituto Chico Mendes através do Parque Nacional da Serra da Bocaina, porque é uma intervenção no rio que pelo menos 1/3 do seu curso se dá ali dentro daquele Parque Nacional. O IBAMA, na verdade, em toda essa história, tem sido um mediador, um parceiro. Mas levou muito tempo para o pessoal entender isso, né? Faz parte do show, né? Eu acho que faz parte do show. A política, infelizmente, antes que se sente para se negociar, parece que tem uma premissa de que primeiro você faz aí uma luta de ringue, depois você chama os contendores para conversar. Eu gosto de conversar primeiro, para depois eu ir para a pancadaria. Dentro dessa questão que você falou aí, da mediação, né, como você colocou, né, dessa parceria, você acredita que depois dessa discussão que aconteceu lá dentro da comunidade mais afetada, né, aliás, a comunidade afetada, aliás, né, por esses alagamentos, que é o Parque Mambucaba, você acha que facilitou, né, a conversa, facilitou a negociação entre o IBAMA, no caso o INEA, a Prefeitura e Câmara? E a comunidade? Claro, eu vou te dar um histórico aí você vai entender então. Porque ontem nós firmamos novamente um pacto que foi quebrado. Em 2009, a Prefeitura apresentou um diagnóstico para todos os órgãos ambientais e nós fomos enfáticos naquela época. Diga o que vocês querem fazer, tudo que tiver ao nosso alcance vai ser feito para que isso seja executado no menor tempo possível. Esse pacto, vamos chamar assim, foi abandonado em 2009, por razões que eu desconheço e não vou entrar no mérito agora nessa questão. Ontem, ao final da audiência, quando propostas concretas não existiam, nós íamos sair ontem daquela audiência sem uma proposta concreta, a não ser estudos. Estudos não são soluções. Possibilidade de estudos. Né? Estudos que ainda vão ser contratados e que não representam em si mesmos soluções para a população. Diante dessa situação, o IBAMA e o INEA tomaram a iniciativa de ontem, lançaram então uma proposta que, enquanto esses estudos estão em análise, estão em entendimentos, em contratação, nós, preocupados com as próximas temporadas de chuva, que aí estão há 5 meses já se avizinhando, lançamos então ontem um rol de medidas para que fossem executadas obras emergenciais no Parque Mambucaba, o nosso querido Perequê, mas com a condição de que se assinasse um termo de compromisso entre o IBAMA, o INEA e a Prefeitura, para que amanhã esse pacto não fosse abandonado novamente. Então nós apresentamos ao final da audiência uma série de medidas: desobstrução, suavização de curvas, desassoreamento de algumas áreas. Ótimo, vamos fazer isso e vão ter todo o apoio do IBAMA, mesmo porque eu já havia alertado a Prefeitura em 2009. Uma resolução CONAMA, número 3.369, ela já dá essa prerrogativa à Prefeitura para, em caso de calamidade pública ou de risco para a segurança da população, fazer intervenções nessa área sem necessidade de licença. Como a Prefeitura ontem não apresentou nenhuma proposta concreta, eu lancei mão de algumas propostas que foram levantadas nessas reuniões de 2009 e chamei todos para um novo pacto,
que vai ser assinado nessa quarta-feira na Prefeitura de Angra dos Reis. Estão lá, se não me engano, 18 medidas emergenciais. Nós queremos assinar mediante um termo de compromisso para que isso não seja abandonado no meio do caminho, como já ocorreu. Aliás, até já solicitar, né, através de você aí, através do pessoal das assessorias todas que estão nos escutando, né, que assim que for assinado, a gente puder mandar aqui para a Costa Azul, para a gente disponibilizar no nosso site, né, o www.costazulfm.com.br, esse documento que, aliás, é um documento histórico que visa justamente melhorar a qualidade de vida e, aliás, dar qualidade de vida, né, para pessoas que hoje em dia não podem ver o tempo fechar, se chover, sabe que há risco de alagamento. Renato? Morelli, me corrija se eu estou errado. Então, na verdade, essa reunião de ontem foi muito válida, muito oportuna, possibilitou transparência à comunidade, entender o que os órgãos estão fazendo, mas no meu ponto de vista, deveria ter agora nesses elementos aí que estão sendo conclamados a fazer esse grande pacto aí, também o Instituto Chico Mendes e o Parque Nacional da Bocaina, porque são, no caso, a área do Parque Nacional da Bocaina, ela pega ali por trás da Vila Histórica, pega atrás do Morro da Boa Vista, o Perequê todo, a Mambucaba toda, aquela região toda. Então é o parque que tem que estar nesse... E vocês estão ratificando uma coisa que já tinha sido bem discutida e avaliada em 2009. Quer dizer, passou-se 2 anos em pandengas políticas e outras coisitas mais, e a população, infelizmente, sofrendo a cada chuva. É verdade. Ontem mesmo houve, durante a audiência pública, várias tentativas de espetar essa conta da solução em outros entes que não o próprio Executivo Municipal. Quiseram botar isso na conta da eletronuclear, quiseram botar isso na conta da Bracel, se quiseram colocar isso na conta de Secretaria de Obras e do Estado do Rio de Janeiro, enfim. Mas, na verdade, essa conta é do Executivo. Que o Executivo necessita de apoio de outras instituições, óbvio, ninguém nega isso e ninguém se nega a ajudar, mas desde que ele faça a sua parte. Agora, a parte do Executivo, que é de apresentar um projeto, vai demandar posteriormente, e isso tem que ser numa ação coordenada, a anuência do Instituto Chico Mendes por sua interferência com a área do Parque e da Estação Ecológica de Tamoios. Ok. A gente agradece bastante aí sua presença hoje aqui, Morelli, o esclarecimento técnico. E, particularmente, eu e Igor aqui, a gente não tinha nem até esse presente momento citado a questão do Chico Mendes, nem do Parque Nacional a gente já tinha citado. Agora, como o papel preponderante que ele também tem que estar como co-participante nessa história. E mal comparando também alguns, ainda mais depois dessas chuvas aí que aconteceram, deslizamento, a parte de controle da ocupação territorial do município passa muito pela Secretaria de Obras, pela Secretaria de Meio Ambiente, que afinal de contas a especulação vai subindo pelo morro, esses morros de Angra, barro puro, as pessoas veem o que dá. Igor Abreu. Até dentro dessa situação, o Morelli, aproveitar, dentro desses 18 pontos que vocês vão colocar, que depois até, né, a gente acredita que vai poder disponibilizar esse material publicamente, para não haver dúvidas, em especial para a população lá do Parque Mambucaba. Como é que foi tratada a questão da ocupação irregular, Morelli? A gente já falou várias vezes da necessidade de preservação, né, da área ciliar, principalmente lá que é uma área de várzea. Muito oportuna, porque a participação do IBAMA e do INEA nesse processo todo, como coadjuvantes desse processo todo, vai se dar através desse termo de compromisso, onde, para nós, é imprescindível que conste, primeiro, uma recuperação da mata ciliar do médio e baixo Mambucaba, médio e baixo Perequê. A recuperação dessas matas ciliares nessas localidades é imprescindível. Segundo, em vários locais há necessidade de que se retire a população. É inevitável. Ontem se evitou falar isso para não se criar desgaste político, mas o IBAMA e o INEA são obrigados a alertar que em alguns trechos a desocupação será necessária e que, entre outras propostas também, constam nos rol que nós apresentamos o estabelecimento de uma faixa marginal a partir da qual não se admitirá nenhum tipo de construção, cabendo à Prefeitura fiscalizar isso
para que daqui a 5 anos nós não estejamos discutindo as mesmas coisas. Ok, então, muito obrigado, então, Morelli, pelas suas intervenções e principalmente esclarecimento aqui. E a gente espera, né, Igor, a partir de quarta-feira, quando for assinado esse protocolo, as assessorias aí fundamentarem e detalhar um pouco mais esse documento e enviar aí para a gente dar ainda mais transparência a essa questão.